Bom, pessoal, bem-vindos a mais uma aulinha aí sobre monitoramento da linha de costa. Hoje vamos falar sobre como calcular as taxas de variação da linha de costa. A gente vem vindo aí nessa série de vídeos sobre isso, a gente falou sobre quais indicadores a gente pode usar, a gente falou sobre quais as fontes de dados, da onde a gente pode tirar essas informações. Agora vamos calcular finalmente, né, as taxas de variação. Então, o mapeamento da linha de costa, para a gente dar uma recapitulada, né? Em geral, a gente tem 3 passos a seguir, né? Primeiro, a identificação da linha de costa, ou em mapas, em fotos, seja lá em qual fonte de dados você estiver usando, né? Aí depois, a comparação das posições ao longo do tempo, né? E por fim, o cálculo das taxas de variação. Aí a gente vai falar sobre isso hoje, né? Sobre o cálculo das taxas. A precisão dos mapeamentos vai sempre depender, é sempre importante a gente lembrar, tipo, da qualidade da fonte dos dados, né? Da maneira como você identificou a afeição de referência, né? Da especificação dos equipamentos e da precisão, né, dos equipamentos que você estiver usando, e da destreza e qualificação de quem estiver operando, identificando e fazendo todo o processo, né? As taxas de progradação ou retrogradação da linha de costa, elas são, lembra que eu já falei, elas são extremamente importantes naquela determinação das linhas de recuo, lá do setback lines, né? E a gente conseguir identificar e demarcar as áreas de intensa erosão é muito importante para a gente preservar vida, propriedade, delimitar áreas de risco, né? E a gente pode fazer tanto essas taxas de variação da linha de praia, a gente pode usar através da análise de dados históricos, que é o que a gente está fazendo aqui, ou através de simulações numéricas baseadas em dados oceanográficos. Mas é muito mais simples e muito mais confiável a gente usar a análise histórica de dados, né? A gente pode descrever daí as variações da linha de costa através de média, desvio padrão e valor máximo de variação, né? E a gente pode usar a gente vai falar sobre 2 técnicas estatísticas que vão dar resultados melhores ou piores dependendo da presença de dados erráticos e do número de pontos existentes e a extensão temporal destes dados, né? Lembrando que a gente não deve fazer previsões para intervalos de tempo muito maiores do que a metade do número de anos para os quais há dados disponíveis. Por exemplo, se eu tenho 10 anos de dados, não é prudente eu fazer previsões para mais que 5 anos através desse banco de dados. Se faz, mas sempre tem que ter a ressalva ali do alcance temporal da sua série de dados, né? Então, a análise histórica, a gente faz o que a gente já estava falando, né? A gente mede qual tem sido o comportamento daquela linha de costa e a gente extrapola para os anos seguintes, considerando que o comportamento vai se manter, né? E, além disso, esses dados, eles são bastante importantes para a gente validar os modelos numéricos, porque os modelos numéricos, sim, eles podem a gente pode incluir variações, por exemplo, se o clima mudar, se o nível do mar subir, como é que vai se comportar essa costa, né? São estudos bastante importantes também para analisar o comportamento da linha de costa, mas lembrando sempre que modelo numérico não gera dado, né? Gera resultado. E esses resultados dos modelos numéricos, eles precisam ser validados de alguma forma. Então, para modelo que vai prever variação da linha de costa, as taxas históricas são imprescindíveis, né? Aí aqui a gente tem exemplo, lembram as cartas históricas, aqui são linhas de costa geradas através de fotos aéreas e aqui do vídeo monitoramento. E aí vamos ver, a gente vai
falar de dois métodos estatísticos para calcular as taxas de linha de costa. Existem mais, mas são os mais aplicados. Tá? O primeiro método ele é muito simples, que é o método de pontos finais, ou ponto final, que ele usa duas datas, normalmente a primeira e a última data, a mais antiga e a mais recente, e a gente divide o resultado do intervalo de tempo existente entre elas. É muito simples, né? E aí não se usa os dados que existem entre a primeira e a última data, né? Então, dependendo desses dois dados, a gente vai ter uma taxa que vai ser uma reta ali entre o primeiro e o último dado. É um método muito utilizado para definir linhas de recuo, zonas de restrições. Ele é por ele ser muito simples e só precisar de 2 pontos, né, ao longo do tempo. Só que muitas vezes esse método que só usa o primeiro e o último, ele não leva em considerações variações anuais. Se a gente tiver algum ponto errático, algum ponto que tenha um erro um pouco maior, algum ponto de uma tempestade que você não percebeu, você pode estar embutindo um erro na sua taxa. Aí aqui um exemplo, né? Por exemplo, aqui a gente tem um ponto em 1920, que a linha de costa estava a 40 metros. Em 1930 tem um ponto com a linha de costa a 10 metros. E um ponto em 1940 com a linha de costa a 40 metros. Se eu calcular a taxa de erosão aqui para 10 anos entre 1920 e 1930, eu vou ter, o primeiro dado está a 40 metros, o segundo, em 1930 está 10 metros, então em 10 anos variou 30 metros, então eu tenho 3 metros por ano. Agora, se eu usar para 20 anos, eu tenho 40 metros, 20 metros em 20 anos dá 1 metro por ano, né? Então, a taxa dá muito diferente. Por quê? Porque esse dado de 1930 aqui, ele foi coletado num evento de tempestade, a linha de costa estava recuada por conta de uma maré meteorológica, só que eu não sabia, né? Então, eu tenho um dado muito diferente do que se eu usar um outro dado, por exemplo. E aí, a gente nunca sabe, principalmente dados mais antigos, qual que vai ser o erro que vai estar embutido, né? Então, usar só 2 datas é um pouco arriscado. E aí, a gente pode usar um outro método que também é muito simples, né? Que é o método de regressão linear. Que nele você usa todas as posições de linha de costa e determina uma reta que minimiza a soma dos quadrados das diferenças, né? Que faz um mínimos quadrados ali. E aí, uma regra de tendência desses dados. E a declividade dessa reta, ela vai ser a sua taxa de variação, né? Ele é muito utilizado porque a gente usa todos os dados, o que reduz a influência de algum dado errado, né? É uma análise estatística extremamente simples, o Excel pode fazer, né? E a gente pode testar algumas técnicas estatísticas diferentes para a qualidade dos resultados. Ele é muito, muito usado. E aí é assim, né? A gente tem muitos dados, esse aqui é um dado do Farol da Conceição, a gente gera uma reta com a tendência, a declividade dessa reta vai ser considerada a nossa taxa, e aí depois a gente consegue extrapolar, né? E aí como é que a gente pode apresentar essas variações, né? A gente pode apresentar num gráfico, assim, a gente pode apresentar numa tabela e a gente pode apresentar no mapa, né? No mapa, como é que a gente vai apresentar? A gente vai gerar linhas de projeção, por exemplo, a linha daqui 100 anos, nesse caso. Aqui, ó, a gente tem a linha de 1939, a linha de 1988, aí eu gerei aqui, vi qual que era a taxa de variação, e aí eu previ uma linha, aí eu tenho taxas de variação para cada setorzinho da costa, né, que são diferentes, e aí eu prevejo uma linha para daqui 100 anos e mostro ela no meu mapa. E aí, qual que é a precisão das estimativas?
tem um provérbio muito sábio que diz shit in, shit out, né? Então, vai depender da qualidade dos seus dados que você estiver utilizando e da qualidade da detecção da linha de costa que você estiver fazendo, né? Então, a precisão das estimativas vai depender. Se você tiver dados erráticos, tanto no tempo, né, quanto no espaço, a gente vai ter problemas de precisão nessas estimativas. Por exemplo, se você tiver uma imagem com a data errada, mesmo que a posição da linha de costa seja certa, a data errada vai mudar a tua reta de regressão, né? Então, vai trazer um erro. E o espacial também, né? A gente tiver erro de georreferenciamento, erro de instrumento mal calibrado, distorção do mapa, ou de medição mesmo, né? Então, você pode criar tanto erros sistemáticos, tipo, toda a tua linha de costa está errada, como algum erro pontual que também vai trazer problemas, né? E aí, também a gente precisa sempre levar em consideração aquela questão, né? A padronização dos dados fonte, né? Os dados têm que ter sempre os mesmos dados, as mesmas referências, para a gente poder comparar, porque senão a gente vai estar gerando um dado errado, né? As técnicas de obtenção e de processamento também tem que ter sempre, considerar os erros de georreferenciamento, os erros de distorção, os pontos de controle, tudo isso tem que ser levado em consideração. A densidade espaço-temporal dos dados, né? Aquela história tipo, do quanto tempo de dado você tem, para quanto tempo de dado você vai querer prever. E a qualidade, né? Dados de tempestade, referência de nível de maré, o datum, tudo isso tem que ser levado em consideração. E lembrando que aí quando a gente gerar uma taxa, a gente tem que sempre ter noção da escala do valor mesmo das taxas e dar uma olhadinha no valor dos nossos erros, das nossas incertezas relacionadas a tudo isso que a gente está falando. Porque a gente só pode levar em considerações taxas que são maiores do que as incertezas. Porque, por exemplo, se eu tenho um erro de georreferenciamento de 10 metros, a minha imagem tem uma coisa bem simples. A resolução da minha imagem é 30 metros, que é uma resolução muito comum, que é a resolução do Landsat, 30 metros. E aí eu tenho variações de linha de costa de 2 metros, eu não posso levar em consideração essas variações, porque são variações que são muito pequenininhas. No meu pixel não consigo saber se isso pode ser, tipo, dentro de um pixel a variação é maior do que isso, então essa variação não pode ser levada em conta, tá? Então, essas incertezas, elas têm que ser todas levadas em consideração para a gente saber se as taxas que a gente está vendo são significativas, se elas podem ser levadas em consideração ou não, certo? Por isso que quanto menores as taxas de um local, assim, e quanto menos tempo você estiver considerando, mais detalhe você vai ter que ter. Porque, por exemplo, para um estudo de 100 anos, num lugar que varia 3 metros por ano, a gente vai ter 300 metros de variação. Então, a nossa escala lá de 30 metros está tranquilíssimo. Agora, para um lugar que varia meio metro por ano, eu quero ver 3 metros, eu vou ter 3 anos, eu vou ter 1,5 metro só de variação. Dificilmente eu vou ter algum método que vai conseguir detectar essas variações com precisão. Tá legal? Então, acho que por hoje é só. Deixa eu só conferir isso mesmo. Agora, por hoje é só isso. O nosso próximo passo é aplicar. Se a gente estivesse em modo presencial, a gente ia vir aqui para o laboratório do log, todo mundo, a gente ia baixar imagens, georreferenciar, fazer a detecção das linhas de costa e usar o ArcGIS, que tem um aplicativinho dentro do ArcGIS específico para poder fazer variações de linha de costa, que é lá do SGS, que chama DSAS,
que é muito legal para a gente fazer linha de costa. Mas eu não tenho como exigir que vocês tenham ArcGIS em casa. E não tem para o Quantum GIS, que seria o ideal, né? Para a gente ter uma ferramenta de livre acesso, mas não existe. O que a gente vai fazer é usar o CASSI, tá? A gente vai usar o CASSI, que é uma ferramenta que está sendo desenvolvida aqui no Brasil por pesquisadores da Univale e de mais algumas outras universidades, se eu não me engano. Não, da Univale não, desculpa, da Federal de Santa Catarina. E é uma ferramenta bem interessante para uso acadêmico, assim, mas ela tem algumas limitações que o DSS não teria. Mas a gente vai usar, que é uma ferramenta para fazer variação de linha de costa também. Então, por isso, né, eu pedi para vocês cadastrarem no Google Engine, né? Tomara que vocês tenham todos cadastrado. O nosso próximo vídeo, eu vou mostrar como é que a gente vai usar o CASSI para a gente aplicar um pouquinho tudo isso que a gente viu agora sobre monitoramento da linha de costa. Tá legal? Vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem bem. Qualquer dúvida, postem lá no fórum que eu respondo para vocês. E até a próxima.